Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Espero que esteja bem. Hoje é o capítulo 32 do livro Erros e Acertos de 40 Mulheres da Bíblia. Vamos lá, o tema de hoje é uma menina que apenas ouviu e creu no milagre. Você pode ler essa história no livro de Atos 12, de 1 a 19. Cada dia mais me apaixono pela Bíblia. Hoje vamos falar de Rode, serva de Maria, mãe de João Marcos. Ela que atendeu a Pedro quando este batia na porta de Maria. Parecia só mais uma atividade doméstica, mas foi a demonstração de uma fé admirável. Porém, para você entender essa parte da história, precisa conhecer o contexto. Pedro estava preso e escoltado por 16 homens. Enquanto isso, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, milagrosamente, um anjo libertou Pedro daquele cárcere. Pedro se dirigiu à casa de Maria, onde havia um grupo orando pela vida dele. Do interior da casa veio Rode. Pedro bateu na porta e disse que era ele. A serva, tão empolgada com a notícia, não abriu a porta, mas foi correndo contar aos outros que Pedro estava batendo a porta. Incrível que as pessoas estavam orando por isso, mas não acreditavam no relato da menina que tinha ouvido a voz do apóstolo. Pedro insistiu em bater a porta e todos puderam finalmente vê-lo, ficando perplexos com o que havia acontecido. Mas quero falar sobre essa menina. Imagino que ela também estava participando das orações em favor de Pedro, pedindo que Deus o libertasse daquele cárcere. Logo, ela creu que Deus havia respondido às preces feitas. Não precisou vê-lo, reconheceu sua voz e anunciou a todos que o milagre havia acontecido. De imediato, ninguém acreditou naquele relato. Ela orou, acreditou e foi a primeira a saber do milagre. Uma simples serva detentora de uma mensagem maravilhosa. Oramos e Deus agiu. Você é assim como Rode? Ou você faz parte daquelas pessoas que oram, mas no fundo, não creem que é a solução? É muito importante fazermos uma autoanálise da nossa fé. Observarmos nossas expectativas enquanto e após oramos. Somos muitas vezes contraditórias, pois pedimos a Deus e quando Ele responde dizemos, eu não acredito. Ainda bem que o que Deus faz está feito e pronto. Imagine se ele mandasse Pedro de volta após perceber a incredulidade das pessoas daquela casa. Essa história nos ensina que, lamentavelmente, podemos orar e passarmos horas orando sem acreditar que Deus pode responder. Não é quanto tempo oramos. O que mais importa é quanto de fé tem em nosso coração quando oramos. Aproximar-se de Deus com a expectativa de que Ele tem poder, tem solução, tem resposta, mesmo que seja completamente diferente da resposta que imaginamos. Deus segue padrões próprios para agir. Talvez aqueles cristãos estavam apenas esperando notícias de Pedro ou imaginando que chegaria uma sentença por escrito decretando sua liberdade. Mas Deus decidiu dar um desfecho completamente sobrenatural, usando um anjo e tirando Pedro de uma prisão impossível de fugir. Eu desafio você a ter um coração como o da serva Rode, crédulo e completamente convencido da capacidade de Deus em fazer qualquer milagre. Seja portadora alegre de boas notícias, de respostas, de vida, mesmo que você encontre pelo caminho o julgamento de quem não crê. Seja aprovada em sua fé, ore com grandes expectativas, crendo que o Senhor é fiel para fazer sempre infinitamente mais. Vamos orar? Deus, coloque em nosso coração uma fé como a daquela menina Rode. Que ao orarmos a Ti, nossas expectativas sejam ampliadas e não diminuídas. Que aguardemos respostas inusitadas de Ti, que fogem ao nosso padrão, que fogem ao que nossa mente limitada pensa. Dá-nos essa certeza da Tua fidelidade e do Teu poder. Eleva-nos ao nível de não precisarmos ver para crer, mas que tenhamos ousadia para perceber que o Senhor ouve e responde e celebrarmos isso como algo natural, pois é assim que Tu ages em nossa vida e precisamos nos acostumar com o Teu agir poderoso. Em nome de Jesus, amém. Perguntas para reflexão ou discussão em grupo. Alguma vez você já orou e não acreditou quando a resposta veio? Rode testemunhou sem ver. Acreditou que aquela voz era de Pedro. Acreditou que, de alguma forma, Deus tinha respondido à oração daquelas pessoas. Que lições essa serva nos ensina? Quando você ora, tem expectativas de como Deus vai agir? Ou simplesmente acredita que Ele vai agir de qualquer forma? Deus já lhe surpreendeu atendendo sua oração de forma inusitada? Compartilhe sua experiência.
Em que você foi mais desafiada no conteúdo deste capítulo? Há algo novo que você descobriu após a leitura deste capítulo? O que lhe chamou mais a atenção? Sozinha ou em grupo, ore pedindo que Deus faça as mudanças que Ele deseja fazer em você. Amém? Terminamos aqui o capítulo 32. Muito obrigada por quem está comigo nesse desafio. E se você gostou, curte, compartilha, comenta, tá bom? Se inscreve no canal e indica para outras pessoas que você tem certeza que vão gostar desse conteúdo, tá bom? Obrigada e até o próximo capítulo.